Sejam todos bem-vindos à cerimônia de inauguração do Espaço de Capacitação e Cidadania do Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná e da entrega do troféu Personalidade do Ano CIEE Paraná 2021 ao excelentíssimo senhor senador da República, Oriovisto Guimarães. Convidamos todos, já recebe a nossa saudação, a ilustre presença do nosso estimado senador Oriovisto Guimarães. Convidamos todos a assistirem conosco o vídeo institucional do CIEE Paraná. O mundo do trabalho segue em movimento. Vivemos em uma realidade mais digital, criativa e conectada. Experimentamos novas formas de ser, produzir e estar no mundo. Competências técnicas estão cada vez mais aliadas às habilidades humanas. E nós, do Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, CIEE Paraná, atuamos para potencializar vocações. Nossos programas de aprendizagem e estágio têm aliado a experiência de mais de 5 décadas de história com a energia das novas gerações. Integramos talentos às empresas que buscam um novo olhar e soluções para antigos dilemas. Ao longo da nossa história, incluímos centenas de milhares de estudantes no mundo do trabalho em todas as regiões do Paraná. Firmamos parcerias sólidas com instituições e empresas públicas e privadas. Acompanhamos de perto a formação da carreira profissional de jovens, hoje destaques em suas áreas de atuação. Conhecemos os desafios de gestão e de nossa sociedade e, por isso, acreditamos nas ações de cidadania com o desenvolvimento de programas sociais. Iniciativas como Jovem em Ação, Família em Ação e os cursos livres têm promovido capacitação profissional e geração de renda, incentivando o protagonismo jovem, envolvendo e reforçando vínculos familiares. Dinâmicos, a sociedade e o mundo do trabalho não são mais os mesmos, mas seguimos humanos, atentos às necessidades do agora e às demandas do futuro. Atendemos ao chamado da ação e incentivamos a prática profissional e as conexões entre estudantes, empresas e sociedade civil. Somos o CIEE Paraná. Acreditamos no futuro e ele começa agora. Anualmente, o CIEE Paraná entrega o troféu Personalidade do Ano e para este ano a data escolhida foi o dia de hoje, data que marcará a história do CIEE Paraná, pois é o dia da inauguração do Espaço de Capacitação e Cidadania do Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná. E para essa cerimônia registramos as seguintes presenças. Obrigada. Presidente Nacional do CIEE, José Augusto Minarelli, também do presidente do CIEE Paraná, Domingos Murta, do presidente do Conselho Deliberativo, Fernando Fontana, do senhor senador da República, Oriovisto Guimarães, da mesma forma do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Tito Campos de Paula. Convidamos todos a acompanharem conosco a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Registramos e agradecemos também as presenças do advogado Paulo Tadeu Murta Chaves, do presidente da Associação das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba, Laídes Francisco de Oliveira, do gerente executivo do INSS, Alberto Carlos Freitas Alegre, do diretor de operações da GT Building, Alisson Sanches, do coordenador da Defensoria Pública do Paraná, Bruno Miller Silva, também de Carla Roller, representando o Centro Universitário Santa Cruz de Curitiba, Uni Santa Cruz, do conselheiro da Associação das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba, Celso Gusso, da mesma forma do Conselho Regional de Administração do Paraná, o conselheiro Júlio Christopher Vieira, do diretor do Centro Universitário Uni Curitiba, Cristiano Ferreira de Assis, do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município de Campo Largo, Cristiano Pupi, representando o deputado federal Ricardo Barros, Daniel Cordeiro, do desembargador Edson Vidal Pinto. Os nossos agradecimentos também à senhora viúva do ex-reitor Ociron Cunha, que dá nome a esse auditório, Doris Chenal, presidente da GT Building, Geninho Tomé, da Procuradora Regional do Ministério Público do Trabalho no Paraná, doutora Mariane Josviak, do secretário de Desenvolvimento Econômico do município da Lapa, Edevir Massal Escrocaro, do presidente do Instituto Democracia e Liberdade, Edson José Ramon, do vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Campo Largo, Edumar Rossoni. Os nossos agradecimentos ainda ao ex-presidente da Associação Comercial do Paraná, Glaucio José Geara, ao prefeito do município de Colombo, Helder Luiz Lazarotto, representando o Cicobi Sul, João Vitor Alves Ferreira, vice-presidente da CP, representando nessa oportunidade Camilo Turmino, presidente da Associação Comercial do Paraná, José Eduardo de Moraes Sarmento, ex-presidente da OAB e coordenador do Conselho Superior do Movimento Pro Paraná, José Lúcio Glombi. Os nossos agradecimentos ainda, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Curitiba, Maria Valdevânia de Assis, ao ex-governador do Paraná, Mário Pereira, prefeito de Campo Largo, Maurício Roberto Rivabem, também o presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, Nelson Luiz Gomes, presidente do Jornal Indústria e Comércio, Odone Fortes Martins, superintendente Paulo Alberto Cronês, da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, representando a Associação Franciscana de Ensino, o senhor Bom Jesus, Paulo Roberto Cruz, ainda suplente do senador Oriovisto Guimarães, no Senado Federal, Paulo Salamone. Nosso agradecimento também ao presidente da Associação dos Amigos do HC, Pedro de Paula Filho, o reitor da Unibrasil, Centro Universitário, professor Alessandro Quinal, pró-reitor de Relações Empresariais e Comunitárias da UTFPR, professor Rubens Alexandre de Faria, a vice-reitora, representando o reitor da Universidade Federal do Paraná, professora Graciela Inês Bolzoni de Muniz. Da mesma forma, o nosso agradecimento ao presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Renan Gustavo Costa Ferreira. Agradecemos ainda ao ex-reitor da Universidade Federal do Paraná, coordenador do Conselho Deliberativo do Movimento Pro Paraná, Zac Yakel Sobrinho, presidente do Grupo Positivo, Hélio Rotenberg, presidente da Associação, já mencionamos no início, presidente da Associação Comercial das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba, Laídes Francisco, também aos prefeitos, vereadores, representantes dos veículos de imprensa que aqui comparecem, demais autoridades e convidados. Senhoras e senhores, convidamos a fazer uso da palavra o presidente do CIE Paraná, Domingos Murta. Uma boa noite a todas e a todos. Eu quero saudar o excelentíssimo senhor senador da República, Oriovisto Guimarães, nosso homenageado de hoje, e em nome dele saudar todas as autoridades anteriormente já mencionadas. Saúdo o professor José Augusto Minarelli, o digníssimo presidente do CIE de São Paulo e do CIE Nacional. E em nome
dele, também saudar, para nossa alegria e satisfação, os presidentes e superintendentes dos CIEs autônomos de todo o Brasil que estão aqui, que estão nos dando a honra de visitar Curitiba por mais uma vez. Saúdo o nosso presidente do Conselho Deliberativo, Fernando Fontana, e, em nome dele, saúdo também os nossos diretores do CIES do Paraná, dos nossos conselheiros, dos nossos colaboradores, e mais o nosso superintendente, o Paulo Mira, que faz parte do nosso corpo funcional. Demais convidados de instituições de ensino, empresas e parceiros do CIE do Paraná merecem também a nossa saudação. Eu quero saudar também aqui, com muita alegria, o senhor Jean Raduge Guimarães, que é o filho do senador, que representa a família do senador aqui. Eu acho que merece até uma salva de palmas, a família do senador. Minhas senhoras e meus senhores, eu começo afirmando que mesmo com a pandemia, que impactou profundamente o mundo todo, que ceifou milhares de vidas, aqui em especial destaque aos brasileiros, nossos colaboradores, diretores, conselheiros se mantiveram determinados e focados na realização de um sonho que insistia ficar adormecido no coração de cada um de nós por mais de 5 décadas. Esse sonho era o de disponibilizar um amplo espaço para propiciar a qualificação à comunidade. Esse sonho, meu caro Ivo Kluge, que está presente, você é um remanescente fundador do CIE do Paraná. Foi robustecendo com o tempo aqui vivido por dezenas de ilustres paranaenses, como Ney Braga, Pedro Viriato Parigô de Souza, Maria Cristina Andrade Vieira, Francisco Cunha Pereira, Euro Brandão, Ociron Cunha, Arnaldo Nascimento Rebelo, cujo filho está presente nesse auditório, o nosso conselheiro Arnaldo Rebelo. E tantos outros que, de forma voluntária, nutriram e nutrem, como os nossos atuais diretores e conselheiros, o imenso desejo de deixar para os nossos filhos e netos um Brasil com mais oportunidades de capacitação, de aprendizado, de trabalho e, consequentemente, menos desigual, senador. Tudo isso é gigante para uma entidade como a nossa, sem fins lucrativos, de assistência social e de utilidade pública, que nos seus 54 anos de existência já fez a capacitação e inclusão de mais de 1.500.000 jovens paranaenses no mundo do trabalho. O momento é ímpar para nós, meu caro senador, hoje nosso homenageado. Aliás, gostaria, inclusive, de retransmitir ao senhor um abraço de um seu admirador, que me telefonou me pedindo para que eu o abraçasse, que é o nosso decano, vamos assim dizer, o professor Arnaldo Nisquier, que é acadêmico da Academia Brasileira de Letras e presidente do CIE do Rio de Janeiro. Entrego-lhe o abraço do nosso querido Arnaldo Nisquier. A partir de agora, com a entrega desse espaço de capacitação e cidadania, dezenas de milhares de jovens, em sua grande maioria em situação de vulnerabilidade social, irão usufruir dos cerca de 5.000 metros quadrados de área construída, contendo 5 laboratórios de informática, com capacidade para atendimento diários para 300 usuários,
23 salas de capacitação que vão atender diariamente cerca de 1.200 jovens participantes, além de 2 subsolos com diversas vagas de estacionamento. Dezenas de cursos gratuitos e capacitação e programas sociais, sob o comando do nosso diretor Armindo Anger, como o Jovem em Ação, que visa a conquista da cidadania, do empoderamento através da profissionalização dos nossos jovens, e o Família em Ação, que proporciona o fortalecimento de vínculos dos núcleos familiares já implantados em dezenas de municípios paranaenses. Além do já consolidado programa de aprendizagem, encontrarão aqui nesse espaço de capacitação em cidadania o acolhimento de que são merecedores. Eu sinto pulsar hoje os corações da doutora Mariane Joviaski, a nossa conselheira, do Paulo Coronês, do Ministério do Trabalho, por ver tão engrandecido nesse espaço a idealização deles, que são ícones. Inclusive, gostaria que os nossos visitantes do Brasil aqui soubessem quem são as pessoas que, inclusive, nos incentiva, principalmente no setor público, do poder público, que nos incentiva a fazer a inclusão dos nossos jovens no mundo do trabalho. Gostaria de aproveitar a oportunidade para contar que a diretoria do CIEE, o Toninho Caron, o Sarmento, o Armindo, o Barbosa, o Ribamar, o professor Mauro Serafim e eu, quando nos reunimos para dar nome a essa nova sede, quis homenagear um daqueles tantos que doaram parte do seu tempo em favor da nossa causa. Para tanto foi escolhido, diga-se, por unanimidade, o presidente emérito Fernando Fontana, pelos relevantes serviços prestados à sociedade paranaense, em especial à nossa entidade, na qual exerceu o cargo de presidente por 4 mandatos. Aqui no CIEE, o Fernando, dentre outras realizações, contribuiu para o início da modernização dos procedimentos, com a conquista do primeiro SEBAS em 2003, com a implantação dos cursos livres, com a iniciação do programa de aprendizagem e também com a revisão do nosso estatuto. Além de neto do Barão do Serra Azul, isso aí ele faz questão de colocar no currículo, né? O Fernando exerceu vários cargos na administração pública, como de secretário de Indústria e Comércio e presidente do BRDE. Recebeu homenagens como o guerreiro do Paraná, do Movimento Pro Paraná, personalidade ESIC, da Associação das Empresas da Cidade Industrial do Paraná, aqui representada pelo seu presidente e nosso conselheiro, o Alaídes Francisco Oliveira. Receba, Fernando, essa merecida homenagem dessa entidade de que tanto você se orgulha pertencer. Meu caro Zac Akel, a memória do saudoso ex-presidente Ociron Cunha, seu querido amigo, companheiro de incontáveis lutas em favor da educação dos nossos jovens, também está sendo lembrada com a denominação desse auditório. Sua esposa, Dona Doris, aqui presente, o representa nesse ato. A história de dedicação à causa da educação do inesquecível Ociron não é só contada pela sua passagem como professor da Universidade Federal do Paraná, onde exerceu diversos cargos, inclusive o de reitor daquela universidade. Foi... Opa! E agora?
O Ciro foi personagem marcante na história do CIE do Paraná. Por muitos anos como conselheiro e quando exerceu o cargo de presidente, soube fazer amigos e deixou legado incomparável, principalmente nas atividades sociais da nossa instituição. Todas e quaisquer missões bem-sucedidas se caracterizam pela união de forças de personagens envolvidos. Aqui não foi diferente. A diretoria unida e apoiada pelos nossos conselheiros, a maioria deles aqui presente, assiste finalizada a obra de reforma desse magnífico espaço de capacitação e cidadania. Alguns agradecimentos. O primeiro é a minha esposa, Maria Regina. Paciente, incentivadora, resignada, soube dividir um pedaço de mim com o CIE. De vez em quando dava algumas cobranças, né? Quando é que você vai se descasar do CIE? Mas valeu a pena. Quero agradecer de forma especial o nosso vice-presidente José Eduardo Sarmento e a comissão temática de infraestrutura, da qual ele é padrinho, e tem como membros os conselheiros Arnaldo Miró Rebelo, Arnaldo Achinger, Ivo Kluger, José Rodolfo Lacerda. O acompanhamento dedicado e competente da obra pelo Sarmento trouxe tranquilidade e segurança aos nossos diretores, tendo em vista o volume de recursos aplicados nesse empreendimento de tamanha envergadura. Também são dignos de agradecimentos a equipe da construtora CM2 Engenharia, aqui representada pelo engenheiro Andrei Moser, a equipe da empresa WP Gerenciamento de Obras, aqui representada pelo engenheiro Paulo Enz, e o arquiteto, né, renomado arquiteto Adolfo Sakaguchi, responsável pelo projeto arquitetônico dessa magnífica obra. Agradeço de forma sincera os nossos valorosos colaboradores, CIE, Valdeir de Rocha Brito, Marino José Barbosa Júnior, que administraram com competência e extremo rigor o departamento de compras de todos os serviços e materiais adquiridos. E, por último, agradeço ao superintendente Paulo Mira, figura de proa desse empreendimento, que, sem prejuízo de suas enormes responsabilidades na gestão do dia a dia do CIE, esteve presente nas decisões, quase todas as decisões que disseram respeito à execução da obra que ora inauguramos. E para coroar o evento de inauguração do nosso espaço de capacitação e de cidadania, como tradicionalmente faz ao final de cada ano, a diretoria do CIE, reunida, escolheu esse dia para homenagear o senador Oriovisto Guimarães com o troféu Personalidade CIE 2021. Por toda a sua vida dedicada à educação e serviços prestados à comunidade paranaense. É uma enorme satisfação prestar esse reconhecimento ao senhor senador, que atua em defesa de causas sociais, com iniciativas que estão conectadas aos propósitos da nossa entidade, visando o bem-estar dos paranaenses e o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Senhor senador, o senhor foi sempre solícito, educado, atencioso, prestativo em todas as demandas do CIE do Paraná. Foram várias vezes que eu procurei em Brasília e aqui em Curitiba, sempre escudado pelo nosso conselheiro Edson Ramon, seu amigo. Em todas essas oportunidades, o senhor se identificou como um ferrenho defensor da causa da nossa entidade e fazer mais
e mais inclusão de jovens no mundo do trabalho. Há poucos dias atrás estive visitando o secretário da Educação do Paraná, o Renato Feder, que era para estar aqui presente e justificou. E eu vi na parede do gabinete do secretário da Educação do Paraná uma frase que vou me permitir encerrar com as palavras. Era uma frase do Nelson Mandela. O secretário de Educação, Renato Feder, é um grande parceiro do CIE. É um excepcional gestor que o governador Ratinho emprestou de São Paulo e realiza um trabalho na área de educação, né, que transcende até as fronteiras do Paraná. Nos atende também magnificamente. Eu vou repetir a frase do Mandela, escrita na parede do nosso secretário, do gabinete do nosso secretário de Educação. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E eu acrescento, senador, que através dela e do trabalho digno é que iremos acabar, se não ao menos reduzir, a desigualdade que castiga grande parcela da população brasileira. Muito obrigado. Em tempo, registramos as presenças também do representante do secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho, deputado Neily Prevot, o chefe do Departamento de Atendimento Socioeducativo, Coronel Davi Antônio Pancotti. Da mesma forma, os vereadores de Curitiba, Sabino Piccolo e Mauro Bobato, e ainda o prefeito de Piraquara, Josimar Frois. Convidamos a fazer uso da palavra o presidente do Conselho Deliberativo do CIE Paraná, Fernando Fontana. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar presente na inauguração daquilo que o Murta chamou de um sonho. Na verdade, o CIE vinha ocupando espaços alugados, mas nunca deixou de cumprir a sua missão no que se referia à educação. O Murta falou tantas coisas que o CIE fez que me roubou a palavra. Quer dizer, eu vou tratar exclusivamente daquilo que se refere à minha pessoa. Eu confesso que quando a diretoria me informou que o prédio ia ter o meu nome, eu levei um susto, porque na minha cabeça prédio só tinha nome de gente morta. Eu disse, será que é uma ameaça? Ou será que é mesmo uma homenagem? Depois de algum tempo me acostumei, porque lembrei que o nosso Ciron Cunha teve também um prédio em seu nome, quando ainda vivo e muito atuante. Então, eu pretendo continuar sendo muito atuante, seguindo o exemplo do Ciron. Eu sinto, ao mesmo tempo, alegria e gratidão. Alegria por saber que aqui vão continuar todas as atividades de ensino que o CIE marcou nesses 54 anos de existência, dos quais eu participei como presidente em 16 e como diretor, certamente, uns 40. O CIE, na verdade, é uma missão. A gente tem que entender que ele não é uma função, não é um cargo, não é uma posição. Ele é uma missão. E, como missão, ele nos leva a sonhar e o sonho deve transformar-se em realidade. E este é, com certeza, a principal característica dos nossos membros e dos nossos conselheiros. E é também o entendimento de todos os nossos companheiros de trabalho
na área da superintendência, das gerências e das atividades de cada um dos nossos funcionários. Todos entendem que a educação, através do estágio, do aprendizado e da formação dos aprendizes, dos cursos livres, que não pararam nem durante a pandemia, porque tivemos a sua continuação através dos meios de comunicação disponíveis. Nós formamos um conjunto, funcionários, membros, diretores, conselheiros, todos se dedicam de forma igual ao progresso dos jovens que recorrem ao CIE para procurar a sua introdução no mundo do trabalho. O Murta citou a Maria Regina, esposa dele. Eu queria dizer que a Tereza Cristina e os meus netos, Luiz Alberto, André, o meu bisneto Lucas, o Rodrigo, meu filho Eduardo e a minha nora Patrícia, também estão aqui presentes. E eles não pediram a minha metade. Eles perguntaram, vá trabalhar, vá lá para o CIE, que em casa você não vem incomodar. Então, foi diferente da Maria Regina, que queria o Murta, eles queriam que eu viesse para cá. Isso foi um estímulo muito grande. Eu confesso que, realmente, Tereza faz parte daquilo que nós conseguimos fazer no CIE. Agradeço, repito, com alegria e com emoção, essa honra de que esse centro, que agora, com o final da pandemia, vai representar realmente um grande salto na progressão dos programas que o CIE oferece, repito, agradeço, embora duvide um pouco daquelas qualidades todas que o Murta andou apontando aí, porque na verdade, eu represento o conjunto dos membros, dos conselheiros e dos nossos funcionários. Agradeço a todos e muito obrigado. Ouviremos agora o presidente nacional do CIEE, José Augusto Minarelli. Muito boa noite. É com muita alegria que eu e os companheiros dos CIEs autônomos estamos aqui para uma noite de celebração para o êxito do trabalho de muitos voluntários. Muitos que estão aqui desde a fundação, dos voluntários que passaram pelos seus conselhos, pela diretoria, e resolvemos aceitar o convite de fazer a reunião nacional, nossa Assembleia Geral Ordinária, nesta bela capital e neste dia icônico, nesse dia histórico para o CIE do Paraná, nosso co-irmão, né? E a nossa alegria é ver que o esforço de voluntário, com boa intenção, com bons propósitos, dá certo. E todos que estão aqui, de certa maneira, são membros desse êxito, cada um do seu jeito, dando a contribuição, colaborando, ajudando, torcendo, fazendo alguma coisa para que o CIE do Paraná se tornasse uma potência de trabalho social. O CIE é uma entidade de assistência social da iniciativa privada. Nós não pedimos dinheiro, nós ganhamos dinheiro com o nosso trabalho. E eu queria destacar que este é um valor que nos move, que é o de fazer o melhor trabalho para os jovens que precisam de oportunidade. E a maior parte dos nossos jovens são aqueles que, sem o CIE, não teriam oportunidade de complementar a sua educação e iniciar uma carreira profissional nas organizações. Boa parte dos nossos jovens fazem parte da periferia, dos desassistidos, das famílias desestruturadas, dos pobres, dos negros, das pessoas desabilitadas, que não são a primeira escolha das organizações.
e que se torna uma escolha graças ao que o CIE faz nos cursos, nos estágios, nos programas de aprendizagem, nos programas de convivência social. Hoje, o CIE é a porta de entrada para milhões de jovens. E nós ficamos felizes de estar aqui numa casa que investiu os resultados obtidos neste magnífico prédio escola. Eu parabenizo todos do CIE Paraná, em nome do presidente que está aqui, que está deixando um legado da sua gestão nesse prédio maravilhoso que irá abrigar todos os cursos e demais atividades. E, com certeza, expresso o sentimento de orgulho de sermos parceiros e também a alegria de ver um dos parceiros crescer, melhorar, capacitar-se para dar a grande volta por cima que todos nós precisamos dar depois de quase 2 anos de retração, de encolhimento, de sofrimento. Mas as crises criam dificuldades, e as dificuldades são desafios, e os desafios fazem a gente crescer, aprender, melhorar e inovar. E na gestão que eu tenho como presidente do Conselho Diretor do CIE Nacional, tenho 2 palavras que norteiam a nossa atuação, minha e dos demais conselheiros. É tradição e inovação. A tradição nos trouxe até aqui e nos mantém nos valores. E a inovação é absolutamente necessária para que a gente continue vivendo, prestando o serviço necessário, uma época completamente diferente, e é um período de transição que nós não sabemos como é que vai ser. O próximo futuro a gente não sabe como vai ser, mas nós estamos preparados e capacitados para enfrentar esse futuro. Então, eu cumprimento a todas as pessoas que estão aqui, agradeço em nome da comunidade dos CIEs, que cobrem o Brasil inteiro, a toda e qualquer colaboração que vocês individualmente prestaram ao CIE. E agradeço ao homenageado o apoio que tem dado ao CIE do Paraná, quando a gente tem algum pleito em que há necessidade de ir a Brasília, de alguma ação política, e certamente sem isso a gente não teria êxito. Recentemente nós tivemos que enfrentar uma tentativa de mudar, por uma medida provisória, o esquema de aprendizagem e de estágio, que foi necessário uma ação política, que muitas pessoas que estão aqui, e o senhor também, nos ajudou para corrigir uma insanidade que iria reduzir drasticamente ou inviabilizar os programas de aprendizagem, que é uma oportunidade de capacitação, de ingresso no mercado de trabalho, que precisa ser ampliado, não só mantido, precisa ser ampliado. Então, muito obrigado pelo seu apoio, pela sua contínua ajuda e pelas futuras ajudas que certamente nós vamos precisar, né? Então, boa noite a todos, um abraço e vamos comemorar o êxito do CIE do Paraná. Boa noite. Convidamos para o seu depoimento a aprendiz Camille Cristina dos Santos Correia e convidamos a acompanhá-la a assistente social do CIE Paraná, Fábia Cristina Kovaski. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer a oportunidade de poder estar presente nessa noite incrível na história do CIE. Desculpe um pouquinho do nervosismo, daqui a pouco melhora. Quer dar uma boa noite?
Eu quero dar boa noite para todos e a todas. Eu quero agradecer por essa oportunidade. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje. Bom, eu e a Camille fomos convidadas a trazer para vocês um pouco da história do CIE no dia a dia. Eu, como assistente social, sempre recebo várias histórias e situações, né, para trabalhar, sempre desafiantes, e a situação da Camille chegou para mim também com esse cunho desafiador. A Camille estava com dificuldades para ser inserida no mundo do trabalho, e ela já tinha passado por 3 entrevistas, e não teve êxito nessas entrevistas. E então chegou para mim a informação de que a gente precisava prepará-la para a próxima entrevista. Enfim, entrei em contato com a Camille, orientei ela como que ela poderia proceder nessa entrevista, o que ela poderia falar, enfim, não trazendo uma situação que não fosse verdade, mas pelo contrário, que ela descobrisse os potenciais dela para levar para a entrevista. Então, nessa conversa com a Camille, eu já consegui perceber que ela falava bem, né, tinha uma boa expressão, e já trazia na conversa dela também a responsabilidade, o compromisso e, claro, o interesse e a necessidade de ser inserida no mercado de trabalho. Então, esse primeiro contato com a Camille, eu fiz essa orientação e ela foi para uma entrevista. E ela novamente não passou. Então, o que veio de retorno para nós dessa entrevista? Que a Camille, ela é mãe na adolescência, né, se tornou mãe, e isso estava trazendo para nós a impressão de que poderia estar sendo o bloqueio, poderia estar sendo o dado negativo para ela não ser aceita. Aí fiz novamente um outro contato com a avó da Camille, e a avó da Camille então me trouxe um pouco mais de informações sobre ela, do quanto ela era comprometida em casa, do quanto ela era responsável com o filho, embora ela tenha sido mãe bem cedo, isso não impedia dela mostrar o quanto ela era uma garota de brilho, né? E e aí eu falei assim, poxa, mas aí agora ela vai para mais uma entrevista, e a nossa preocupação era que ela não tivesse mais uma negativa. E eu falei assim, poxa, então vamos precisar fazer uma estratégia diferente. Aí, em articulação, né, com o setor de vagas, aí eu pedi para as meninas me avisarem qual seria a próxima empresa que a Camille fosse passar por entrevista. Aí o setor de vagas, assim, 2 dias na sequência, já me passou a informação de que a Camille iria para o Hospital Sugizawa. Falei, poxa, e aí já colocaram para mim também a informação de quem iria atender a Camille, quem iria fazer a entrevista. Aí peguei e falei assim, bom, vamos ter que estudar para uma estratégia para ajudar a Camille, porque essa questão da gravidez, de ser mãe na adolescência, com certeza pode estar bloqueando o sucesso dela na entrevista. Entrei em contato com o Sugizawa, com a pessoa que ia entrevistá-la, a Rita, que hoje está presente aqui, está nos honrando com a presença dela. E a Rita foi muito acolhedora. E aí a gente começou a conversar sobre quem era a Camille, quem era essa candidata que ela ia receber, e contar um pouco do que a Camille seria capaz de fazer como aprendiz. Porque aí eu me reportava o que a avó tinha trazido sobre ela, da responsabilidade, do comprometimento, que embora ela tenha sido mãe cedo, isso não, ela deixou da vida dela, da adolescência dela, para ser mãe. Então, eu já vi ali na Camille assim, a responsabilidade e o quanto ela ia se comprometer com o programa. E fui passando tudo isso para a Rita. Então, a orientação que eu passei para a Camille de dizer assim, fale dos seus potenciais, da sua responsabilidade, do quanto você é comprometida, deixa a pessoa segura de que essa contratação vai ser excelente, que você vai dar conta. E aí, quando eu falava para a Rita, não, eu estou entendendo que é uma jovem que precisa da nossa ajuda e que, claro,
eu vou ouvi-la, vou fazer entrevista com ela e depois eu passo as considerações para você. Ok, então assim, e essa acolhida que a empresa deu, da responsabilidade social e assim, entendendo que esse nosso propósito, esse nosso compromisso de garantir o direito desse jovem de entrar no mundo do trabalho, é uma parceria em conjunto. Então, assim, foi uma forma que nós juntamos, né? Essa história desse encontro foi uma forma de juntar as forças e o entendimento desse nosso compromisso. Então, veja, é o dia a dia, os movimentos do CIE mostrando o nosso propósito, né? Que é encaminhar o jovem, que é possibilitar que esse jovem mude a sua realidade, transforme a sua vida. Então, ali foi um sinal de que algo poderia acontecer de muito positivo para a Camille. E seguiu alguns dias, já veio a resposta para nós de que a Camille tinha sido aprovada. Veja, aí foi colocado, inclusive, na nossa equipe, foi uma comemoração geral, porque o sucesso da Camille é um sucesso da equipe também. E aí ficou assim, aquele sentido importante no coração, de dizer assim, poxa, que bom que a gente pode contar com as empresas, que a gente pode contar que a empresa vai abraçar esse desafio. E eu e a Rita selamos, então, um compromisso, né, de acompanhar a Camille nessa aprendizagem. Então, isso foi assim, muito gratificante, a oportunidade de poder fazer isso, de colocar em movimento o nosso propósito, a razão, né, da existência do CIE. E hoje a Camille vai trazer para nós um pouquinho mais sobre a história dela, de como foi esse encontro com o CIE e do que ele está representando na vida dela neste momento. Então, Camille. Boa noite. Então, eu vou começar um pouco falando sobre a minha história de vida, que começando desde a infância, onde a minha mãe, que não tinha condições de me criar, me deixou na casa da minha avó paterna. Lá eu fui criada com muito amor, muito carinho. Tive uma infância normal e, conforme os anos, a minha mãe conseguiu se estabelecer. Desculpa, estou um pouco nervosa. Ela conseguiu se estabelecer. Com 8 anos, eu fui morar com ela novamente. E conforme os anos, novamente, eu sofri uma violência sexual, quando eu tinha 13 anos. Então, aí já começou os desafios da vida. Foi onde eu me vi sem chão, eu segurei a barra sozinha, eu guardei a minha dor para mim, por vergonha, por tristeza. E, conforme o tempo, eu fui conseguindo me abrir com a minha família. Demorou um pouco, 1 ano, mais ou menos. Eu fui me abrir com a minha família. Eu fui me abrindo com a minha família e tive apoio psicológico, tive apoio da minha família. E novamente eu me vi sem chão. Quando, um pouco depois, eu me vi grávida, foi aí que eu fiquei sem chão, que eu tive uma gravidez na adolescência. Ser mãe não é fácil, né? Mas ser mãe na adolescência é complicadíssimo. São os desafios diários. No começo foi muito difícil para aceitar isso, mas conforme o tempo eu fui vendo que eu precisava ser a motivação dele, o exemplo dele. Então voltei a estudar, fui atrás do meu primeiro emprego e, através de familiares, eu conheci o CIE, que lá eu fui bem tratada, recebi vários apoios e passei por várias entrevistas até conseguir esse emprego que eu estou hoje. É sempre um desafio falar dessas histórias, mas ela a Camille emocionou muito quando ela falou que ela queria
dar o filho para doação. Mas teve um momento que ela fez uma escolha pela vida. Qual foi esse momento, Camille? Foi onde eu peguei ele no colo na maternidade. E lá eu me senti mãe. Eu não me senti mais uma criança que... Foi naquele momento que eu peguei ele no colo e ele segurou meu dedinho que eu me senti mãe. Eu vi que eu teria que ir atrás do bem para ele. Eu tinha que ser o exemplo e foi naquele momento que eu me tornei mãe. Ai. Então é sempre uma felicidade ter essa oportunidade de poder, independente de conhecer profundamente a história da Camille, porque nós fomos conhecer mais tarde, né, tudo isso, esses detalhes. A gente fez com que o propósito do CIE tivesse na prática do nosso dia a dia, na conquista desses resultados que não é só da Camille, os resultados são nossos também. Então, eu me sinto, assim, honrada por essa oportunidade da vida, de poder participar dessa história, a Camille participando da nossa história, da história do CIE e nós, da vida dela, mudando a sua realidade e podendo aí transformar a sua vida. Obrigada. Obrigada também. Fábio e a Camille permanecem aqui à frente. Camille, a sua história certamente é inspiradora e é uma das diversas atendidas no CIE e certamente você é exemplo, sim, para o seu filho. Eu peço que elas permaneçam aqui à frente e convido a Rita, do Hospital Sujisal, a trazer uma lembrança para a Camille e também convido a avó, a senhora Evanilda, a participar desse registro, desse momento, para que possamos... Por favor, dona Evanilda, pode trazer o Jonathan. O Jonathan é o filho da Camille. A Rita representa aqui o Hospital Sujisal, a Rita Aparecida da Silva, que abriu essa porta para a Camille, e hoje nós pudemos ter a oportunidade de ouvir essa linda trajetória dela. Obrigada, obrigada e parabéns, Camille. Continue firme na sua jornada. Damos sequência a esta cerimônia, convidando para que venha à frente Doris Chenal, viúva de Oceron Cunha, que recebe a homenagem das mãos do ex-reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Zaquiaque, o sobrinho. Lembrando que Oceron Cunha dá nome a este auditório. E é com a salva de palmas dessa distinta plateia que homenageamos também Oceron Cunha e sua esposa. Obrigada, Doris. Obrigada, professor Sack. Passaremos agora a entrega de troféus aos homenageados, parceiros e colaboradores do CIE Paraná que participaram da estruturação das instalações do Espaço de Capacitação e Cidadania. Para dar início às entregas, convidamos ao palco o vice-presidente do CIE Paraná, José Eduardo Moraes Sarmento, e o superintendente executivo, Paulo César Leandro Mira. Eles recebem também a nossa saudação. Para receber a homenagem, convidamos o arquiteto Adolfo Sakaguchi, que recebe a homenagem do nosso vice-presidente José Eduardo Sarmento. Boa noite a todos.
na qualidade de diretor responsável pela infraestrutura do CIE, eu tenho uns detalhes e uma nova história desta construção desse novo prédio, recém-adquirido pelo CIE e reformado pelo CIE nessa beleza que está. E a história nova começa com um conceito arquitetônico que seguiu uma importante premissa, que é a plena identificação com o público usuário dessas instalações. Adolescentes e jovens descontraídos e acostumados com uma linguagem mais informal. As cores das paredes do hall, dos pavimentos, se alternam para criar uma memória visual. Todos os ambientes bem projetados, amplos e saudáveis, com iluminação natural e tratamento acústico. As instalações de elétrica e lógica, água e ar-condicionado, aparentemente, servem de mote para conectar os alunos e as questões funcionais da edificação. O auditório é funcional e descontraído para eventos que precisam reunir mais pessoas formal ou informalmente. Conta com um projeto luminotécnico diferenciado, tratamento acústico, ar-condicionado e cortinas em blackout, para projeções de imagens, mesmo durante o dia. Os ambientes, em geral, são desprovidos de forro selado proporcionalmente para aumentar o volume de ar disponível nos ambientes. Sistemas de renovação de ar estrategicamente instalados garantem a salubridade das salas. Os materiais de acabamentos foram especificados de modo despojado e, ao mesmo tempo, preocupados com a facilidade de manutenção. As vias de acesso e dos ambientes são dotados de rampas e corrimões que garantem a autonomia das pessoas com dificuldade motora. Externamente, o prédio foi mantido exatamente como original e acrescido de placas identificadoras da instituição. Eu quero declarar aqui, pessoalmente, que se não fosse o incansável, o empreendedorismo, a dedicação do presidente Murta, talvez a gente não estaria aqui. Então, graças ao grande apoio do Paulo Mira e da equipe do arquiteto e dos construtores, eu dedico ao presidente Murta a sua extrema dedicação para essa sede. Entrega da homenagem ao arquiteto Adolfo Sakaguchi. Mais uma vez a nossa salva de palmas e o nosso agradecimento pelo empenho e trabalho deste grande profissional. Agradecemos ao Sakaguchi, os convidamos... ok. Para tirarmos a foto no final, cada homenageado permanece então à frente. Convidamos na sequência o engenheiro da WP Engenharia, Paulo Roberto Viens, também a receber a homenagem das mãos do vice-presidente do CIE, José Eduardo Sarmento. Na sequência, convidamos o engenheiro Andrei Moser, representando a CM2 Engenharia, a receber a sua homenagem das mãos do vice-presidente José Eduardo Sarmento. Esses são os homenageados, parceiros e colaboradores do CIE que participaram da estruturação dessa bela instalação que nos encontramos. Convidamos na sequência... Ok. Pois não, presidente Murta,
Faremos em blocos, então, com esse grupo. Fazemos esta primeira foto e, na sequência, os demais homenageados, que são os colaboradores. Agora sim. Os senhores, eu convido a retornar aos seus lugares. Peço ao presidente Murta que já permaneça à frente. Convidamos a receber a homenagem o colaborador Valdeir da Rocha Brito. Recebe essa homenagem das mãos do nosso superintendente executivo, Paulo César Leandro Mira. Convidamos também o colaborador Marino José de Borba Júnior a receber a sua homenagem aqui em frente no palco. Paulo Mira também faz a entrega dessa homenagem ao Marino. Esses são os parceiros e colaboradores do CIE Paraná que participaram da estruturação das instalações do espaço de capacitação e cidadania que estamos inaugurando nessa noite. Bem, senhoras e senhores, agradecemos todos os homenageados e autoridades do CIE. Neste momento, passaremos à entrega do troféu Personalidade do Ano CIE Paraná 2021. Tradicionalmente, como já mencionou nosso presidente Murta, a diretoria do CIE Paraná homenageia com o troféu Personalidade do Ano uma autoridade. Para este ano de 2021, a autoridade escolhida foi o excelentíssimo senhor senador da República, Oriovisto Guimarães. O senador Oriovisto foi um dos fundadores do Grupo Positivo, o qual presidiu por 40 anos, tornando um dos principais grupos educacionais, industriais gráficos e de informática do Brasil. Em 2012, deixou a presidência do grupo com cerca de 10 mil funcionários e mais de 1 milhão de alunos que utilizam o método de ensino do Positivo no Brasil e no exterior. É graduado em Economia pela Universidade Federal do Paraná, foi fundador e primeiro reitor da Universidade Positivo, é membro titular da Academia Paranaense de Letras. Em 2018, foi eleito senador pelo Estado do Paraná em primeiro lugar com quase 3 milhões de votos. Empossado em fevereiro de 2019, o senador vem se destacando pela postura firme no combate à corrupção e na área econômica. Oriovisto Guimarães foi o segundo senador em primeiro mandato a ser escolhido para o cargo de relator na história do PPA, o Plano Plurianual do Governo. Atualmente é relator da Receita do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2022, é vice-presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo e participa das seguintes comissões: Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Comissão de Infraestrutura e Comissão Temporária Covid-19. Senhoras e senhores, primeiro convido a virem ao palco o presidente Domingos Murta, o presidente do TRE, desembargador Tito Campos de Paula, e também o nosso presidente do CIE Nacional, José Augusto Minarelli, para que possam ciceronear e receber o nosso ilustre convidado. Senhores, por gentileza.
Com grande satisfação que convidamos a receber o troféu Personalidade CIE Paraná 2021, o senhor senador da República Federativa do Brasil, Oriovisto Guimarães. Mais uma vez, uma salva de palmas a essa grande personalidade que tão bem... Pois não, vamos ler aqui os dizeres da placa. O Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná concede o título de Personalidade CIE Paraná 2021 ao excelentíssimo senador Oriovisto Guimarães pelo comprometimento inconteste na defesa de causas sociais e da educação paranaense, contribuindo para a capacitação e inserção profissional de milhares de jovens no mundo do trabalho, e certamente coincidente com esta grande missão que é do CIE. Assinam o troféu o nosso presidente Domingos Murta e Fernando Fontana, presidente do Conselho Deliberativo. Convido os senhores a retornarem aos seus lugares na plateia para que possamos ter a honra de ouvir as palavras do excelentíssimo senhor senador Oriovisto Guimarães. E ainda antes da sua fala, senador, gostaríamos novamente de agradecer a presença de Jean Guimarães, que aqui representa todos os familiares e amigos que o acompanham nessa noite. Deixa eu passar um pouquinho aqui para o senhor. Já providencio uma água. Doutor José Augusto Minarelli, presidente nacional do CIE, Dr. Domingos Murta, presidente do CIE do Paraná, desembargador Tito, representando aqui o nosso Poder Judiciário, os muitos amigos que tenho aqui nessa sala, Edson Ramon, Armindo. Armindo, eu estava ali sentado me lembrando quando eu te vi a primeira vez. Nós éramos jovens, não é? Isso foi antes de existir o Positivo. Acredito que lá por 1970, alguma coisa assim. Então, estamos falando de alguma coisa como 52 anos atrás. É um longo tempo. Eu era professor de matemática, o Armindo era o administrador da escola em que eu trabalhava, que era o Bardal, que ficava ali na rua Pedro Ivo. Minha gente, é um prazer enorme estar aqui hoje. É uma satisfação muito grande ser reconhecido pelas pessoas da cidade onde eu sempre vivi. Eu vim para Curitiba ainda adolescente. Eu me lembro que a Curitiba era completamente diferente. Fazia muito mais frio. Não é? E eu me lembro que eu saí de Apucarana, do interior do Paraná, e é que minha mãe me deu um alcochoado. Naquele tempo, o alcochoado era uma coisa que esquentava, e Curitiba era famosa porque fazia frio. Eu desci aqui na rodoviária, completamente perdido, e eu acho que foi uma luz divina que me conduziu até a Praça Santos Andrade, onde eu achei a pensão da dona Marta. E aí eu comecei a dar umas aulinhas particulares de matemática, porque eu sempre gostei de matemática, eu gostava de ler Bertrand Russell, e ele falava muito de matemática, e eu sempre gostei de matemática. E eu me lembro que eu ia em várias casas da aula. Eu me lembro que naquele tempo era muito chique ter carpê na parede, e eu ficava muito impressionado quando eu ia em certas casas. Ligou. Eu acho que eu ficava até assustado com aquelas paredes, né? Lá da onde eu tinha vindo não tinha nada daquilo.
as coisas eram muito mais simples. Bom, mas o tempo passou, as coisas aconteceram, a vida foi se desenvolvendo e estamos aqui hoje. O Murta, quando falou com a Denise, que é a minha assessora de imprensa, ele disse a ela assim, diga ao senador para contar um pouco da vida dele, da história dele, Depois ele disse assim, diga para ele falar o que ele quiser. Então, Murta, eu vou aceitar a sua oferta, eu vou falar daquilo que eu quero. Eu não vou falar mais do passado. O passado é uma coisa muito importante. Tudo aquilo que nós fizemos foi aquilo que nos construiu, não é? O homem, quando trabalha, ele transforma a sociedade, transforma o meio, mas, sobretudo, ele se transforma, não é? Nós nos fazemos pelo trabalho, aquilo que nós somos. E, pegando exatamente esse caminho, eu queria lembrar um estudo de antropologia que, certa feita, eu li, em que o autor defendia que o cérebro humano, os nossos neurônios, só foram desenvolvidos por causa das nossas mãos. Que o ser humano, quando começou a ter mãos, deixou de andar de quatro e começou a usar as mãos para bater uma pedra na outra, para quebrar um coco, fez um primeiro instrumento de trabalho, os neurônios começaram a se desenvolver. E eu comecei a prestar muita atenção nessa história de como o fazer cria o ser. É uma coisa impressionante. Quando você faz, a prática te ensina a pensar. Quando você pensa, quando você teoriza, você já está numa segunda etapa. E você volta com essa teoria e interfere no meio que você vive. E essa dialética do fazer e do ser é o que nos constrói. Por isso que eu digo que, através do trabalho, a gente transforma o mundo e se transforma. Não é? O CIEE ajuda o ser humano naquilo que é extremamente essencial na vida de todos nós. Ligar as nossas mãos com a nossa alma, ligar a nossa alma com as nossas mãos, o nosso ser com o nosso fazer. Eu prestei muita atenção no depoimento dessa aluna do CIE, que estava aqui conosco ainda há pouco, cujo nome era Mirelle, se não me engano. Camille. E a Camille disse uma coisa que me emocionou. Aliás, a história dela inteira é emocionante. Mas ela disse que ela se sentiu mãe, que ela se tornou mãe, quando ela pegou o seu filho no colo e ele segurou no dedo dela. De novo, o fazer e o ser. Não é? Então, quando o CIE ajuda jovens a ligar a teoria com a prática, ligar o nosso ensino, que é tão teórico. Aliás, eu trabalhei com educação 40 anos. A grande crítica que eu ouvi dos maiores pedagogos, dos grandes filósofos da educação, é que o ensino brasileiro não contextualiza, não mostra para que serve aquilo que está ensinando. Não é? E essa integração com o mundo real, não adianta eu estudar uma física abstrata que acontece no vácuo. Né? Quando eu sei algumas ideias de física ou de química, é uma coisa, quando eu experimento é outra. Né? É preciso interagir, é preciso ligar o pensar com o fazer. E o CIE está de parabéns, porque ele complementa muito essa falha terrível que tem na nossa educação formal. O Armindo sabe do que eu estou falando. Né? São poucos os laboratórios. São poucas as aulas práticas. É muita teoria e pouca ação. A nossa educação precisaria ter mais ação.
No ensino superior, isso já não é mais tão assim. Não é? Eu me lembro que na Universidade Positivo nós tínhamos mais de 100 laboratórios. Né? É impossível formar um médico a não ser que tenha um hospital junto. É impossível formar um dentista se você não tem centenas de equipos e de uma clínica onde eles praticam junto com os professores. O mesmo faz a Federal, o mesmo fazem todas as universidades. Muito bem, eu quero então reconhecer isso e dizer que obrigado por vocês existirem, o que vocês estão fazendo é algo fantástico e tem uma coisa a mais do que vocês fazem com o qual eu me identifico muito. O trabalho de vocês é voluntário. O trabalho de vocês é voluntário. Vocês não estão fazendo isso para ganhar dinheiro. Vocês estão fazendo isso pensando no próximo. Que maravilha se todos os políticos fossem até Brasília pensando no próximo, pensando no Brasil e não pensando numa carreira política ou pensando no próprio umbigo. Então eu quero aproveitar e quero também citar aqui alguém que eu faço questão de citar, o Mário Pereira, nosso ex-governador, que está aqui presente. Mas o que eu vejo aqui hoje é assim, pessoas que já trabalharam muito, que já fizeram muito, mas que não desistem do trabalho, porque entendem que o trabalho e o ser estão intimamente ligados. Aliás, essa foi a razão pela qual eu fui ser político. Depois de mais de 40 anos de Positivo, eu disse, está na hora de eu parar. Chega, está na hora de eu parar. Passei aos meus filhos a parte que eu tinha na sociedade e aí me deparei com uma coisa. Se aposentar é uma ideia terrível. Ficar olhando para as paredes em casa de pijama é a morte. Não desejo aposentadoria para ninguém. Não se aposentem, pelo amor de Deus, nunca. Morram em ação. Aí eu não tinha o que fazer. Eu digo, eu vou ter que arrumar uma confusão. Arrumei uma confusão, montei um escritorinho, montei uma empresinha que está funcionando. Comecei com meia dúzia, falei, é só um lugar para onde eu queria ir. Ela já tem 35 hoje. Mas aí eu abandonei e falei, não, eu vou fazer alguma coisa pelo meu país. Eu vou fazer alguma coisa pelo meu país. Eu quero entrar na política, quero fazer alguma coisa. E aí eu tive uns amigos malucos que diziam, você tem que ser candidato a senador. Eu falei, mas eu não tenho a menor chance de ser senador. Eu nunca fui político. Estavam concorrendo comigo Requião, que tinha sido já senador não sei quantas vezes. Estava concorrendo comigo o Flávio Arns, que também já tinha sido senador. Estava concorrendo o Beto Richa, que já tinha sido governador. E outras tantas figuras ilustres aqui do nosso Paraná. Eu digo, olha, no mínimo... E eu tirei o Álvaro Dias, que era meu amigo, que estava concorrendo à presidência da República. Eu falei, bom, ele é bem mais louco do que eu. Tentar a presidência da República não é para qualquer um. Aí o Álvaro falou, você tem que sair para senador, vamos sair e tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom. No mínimo, eu vou usar o horário eleitoral gratuito para falar umas verdades. E era realmente a intenção, eu não tinha lá muitas esperanças de ser eleito, não. Mas daí comecei, conversa um, conversa com o outro, tal. E aí comecei a visitar as cidades do Paraná. E aí descobri uma coisa, que eu dei aula de matemática muitos anos, mais de 10 anos, e dava aula em cursinho preparatório vestibular. Tinha 300 alunos na sala. 10 anos, todo ano, 4.000 alunos ficavam lá me vendo escrever, comendo pó de giz, e eu explicando para eles geometria, álgebra, aquelas coisas, E aí depois eu fui candidato, saí, fui passear no interior. Aonde eu ia, vinha um outro sujeito de cabelo branco igual ao meu, porque eu comecei a dar aula com 23 anos, eu era professor de cursinho, então a diferença de idade não era muito grande dos meus alunos, eles tinham 17, 18, eu tinha 23.
Então, eu os encontrei recentemente, agora, na eleição de 2018, e eles vinham me abraçar e diziam: professor, o senhor aqui, a minha filha está lá em Curitiba estudando na Universidade Positivo, e eu fui seu aluno no cursinho, e eu vou fazer a sua campanha. Pegava uma cédula, eu não tinha muitas, eles tiravam um xerox e começavam a conversar entre eles nas cidades e tal, e foi por isso que eu terminei em primeiro lugar. Não é? De novo, o passado me dando um presente e me dando um futuro. Assim é a vida. Não é? Uma coisa leva a outra. Por isso que parar de trabalhar é parar de viver. Não dá para parar de trabalhar. Não dá. E o trabalho voluntário, a gente tem que agradecer o trabalho voluntário todos os dias, porque o trabalho não é só o salário no fim do mês. Quando a gente já não precisa mais desse salário, e quase todos os que fazem o CIE, eu tenho certeza, não precisam, até porque aqui não ganham salário nenhum, não é? Quando a gente não precisa mais do salário, a gente precisa ainda se sentir útil, a gente precisa ainda se sentir vivo. Então, eu agradeço cada dia os aborrecimentos que o Senado me traz. E não são poucos, não é? Bastante. Essa experiência de viver o Senado da República, de conviver com 81 pessoas na Câmara Alta, de analisar de forma macro o Brasil como um todo, me faz perceber o quanto é importante a ação de cada um de nós. O quanto é importante o CIEE, o quanto é importante cada escola de Curitiba, o quanto é importante o trabalho de cada cidadão brasileiro. Né? Nós que trabalhamos 4 meses, talvez quase 5 meses por ano, só para sustentar o governo. E, de novo, por que não temos uma maravilhosa escola pública? Por que não temos uma maravilhosa segurança pública? Por que não temos uma maravilhosa saúde pública? Por quê? Não é falta de dinheiro, não é. É falta de trabalhar com amor, de fazer isso que o CIE faz, isso que toda iniciativa privada faz. A gente pensa que trabalha para ganhar dinheiro. É verdade, o dinheiro é uma forma da sociedade dizer: parabéns, o que você está fazendo, eu voluntariamente te pago por isso, porque é bom o que você faz. Não é? Eu sempre dizia aos meus professores: olha, nós não temos varinha mágica, nós não podemos obrigar pai nenhum a trazer o filho dele, que é o bem maior que ele tem, e entregar nas nossas mãos e dizer para nós: cuide da educação do meu filho. E ainda nos pagam por isso. Mas entendam o quanto ele está confiando no nosso trabalho. Isso é uma coisa que não tem preço, não é? Isso é uma coisa que não tem preço. O testemunho que nós vimos aqui hoje daquela adolescente não tem preço por Murta. Não pode ter preço, não é? Isso é uma coisa divina. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: não vamos falar mais de passado, Murta. Vamos falar de futuro. Aquilo que nós já fizemos, maravilha, fizemos. Mas aquilo que ainda não fizemos, isso sim. Isso é o que dá sentido à vida. Não é? Ter um sonho, imaginar que podemos fazer mais, que não precisamos nos aposentar, que vamos fazer até o último suspiro, que vamos fazer não por salário, não por outra coisa que não seja pelo bem comum, por nos sentirmos vivos, por nos sentirmos realizados, porque é bom essa sensação de pertencer a uma grande família que eu vi aqui hoje nesse palco. A família daquela adolescente faz parte da família do CIE. Nós todos fazemos parte da grande família que é o Brasil. Nossa família brasileira tem alguns filhos transviados, tem vários, mas a grande maioria é feita de gente maravilhosa. E vale a pena
trabalhar por esse país. E eu deixo aqui um último pedido aqui a todos que estão aqui. Vocês que conhecem gente que está para se aposentar, gente que aprendeu muito, gente que já está de cabelo branco, não permita que eles se aposentem. Façam com que eles se candidatem a deputado federal. Põe ele na fria. Tem que ir lá. O Brasil precisa dessa gente que vai lá dizer assim, eu vim aqui fazer 4 anos de trabalho voluntário, por quê? Porque eu amo esse país. Porque eu aprendi que não adianta a gente eleger um salvador da pátria. O presidente é importante? Importantíssimo. Mas o presidente sozinho resolve tudo? Não resolve. Enquanto o Brasil não eleger um parlamento para valer, um parlamento de gente que esteja lá porque ama o país, porque quer mudar o país, nós vamos patinar muito ainda. Nós vamos patinar muito ainda. Por favor, quando forem votar, analise o currículo de cada deputado, analise o currículo de cada senador. Vocês não sabem a importância que tem isso. É uma loucura. Quando eu vejo algumas coisas que acontecem em Brasília, eu digo, meu Deus. Eu confesso para vocês, eu cheguei lá, já é o 3º ano que eu estou lá. Passa rápido, né? Passa muito rápido, parece que foi ontem que eu fui eleito. Eu cheguei lá cheio de energia, falei, eu vou mudar isso aqui tudo. Vou fazer, vou acontecer. Aí eu descobri que eu era sócio de uma empresa que eu tinha 1/81 das ações. Ou seja, menos de 2%, 1, pouco por cento. Os outros 99 passavam em cima de mim como um trator. Você tem que conversar, falar, conseguir amigos. Hoje eu já tenho uns 20, 30 lá que eu me entendo bem, que já dá para fazer algumas coisinhas. Mas a gente demora para pegar o jeito. Não é fácil. É um aprendizado. Estou aprendendo. Até o fim, quando eu estiver bom, daí a gente vê o que eu vou fazer. Eu prometi na minha campanha que eu não seria candidato nunca mais a coisa nenhuma. Eu vou manter a promessa. Mas eu não vou parar de trabalhar por causa disso. Alguma confusão eu vou arrumar. Sempre tem mais alguma coisa. Então, assim, pensem nisso. Pensem em fazer um trabalho voluntário por esse país por 4 anos. Ou, se tiverem muita vontade, por 8 como senador. Ou como presidente. Olha, eu não quero falar de política aqui, embora já esteja falando, do melhor que é a política. Para mim, a política deveria ser a arte, não do possível. Para mim, a política deveria ser a arte do impossível. A arte daqueles que acreditam que é possível fazer tudo sim, que é possível ter fé no país sim, que é possível não desanimar, aconteça o que acontecer. Não dá para desanimar. No começo, quando eu vi aquela coisa toda, eu falei, meu Deus, que diferença da empresa privada, que loucura isso aqui. Eu vou embora, eu vou pegar o dinheiro que eu ganhei na minha vida inteira e vou pescar em Guaratuba, ou vou pescar em Miami, sei lá, por raio que os parta eu vou, mas não vou ficar aqui. E daí eu pensei comigo mesmo assim, que mensagem eu vou passar aos jovens desse país se eu fizer isso? Ia passar uma mensagem terrível, uma mensagem que eu havia perdido a fé, uma mensagem que eu tinha desacreditado do Brasil. Falei, não vou passar essa mensagem nunca, eu vou até o fim desse negócio e vamos fazer desse limão uma limonada. E dá para fazer. Esses dias eu estava conversando com o Sérgio Moro. Aliás, esse ano que passou, eu conversei muito com o Sérgio Moro. Sérgio Moro tem uma característica que eu aprecio muito. Ele é corajoso, ele enfrenta, ele é ousado. Largou de ser juiz, uma carreira tranquila, estabilidade no emprego, uma série de vantagens. Difícil de ser juiz federal, passar no concurso, ele passou. Deixou, porque acreditou que, sendo ministro da Justiça, faria mais pelo país. Se deu mal. Como ministro, pediu as contas. Nunca tinha ido para a iniciativa privada. Foi. Agora estava lá nos Estados Unidos, estabilizado,
eu o visitei. Estava tudo certo, a família bem acomodada, num país de primeiro mundo, com baita salário. Um homem que dá palestra em Harvard, que domina o inglês perfeitamente. Estava com a vida resolvida de novo. Rapidamente ele resolveu a vida. E aí eu sempre incomodei, o Álvaro e alguns outros malucos, sempre pegando no pé dele. Você tem que voltar para o Brasil, você tem que ser candidato a presidente da República. E vai atormentar esse homem até não poder mais. Sabe o que convenceu o Sérgio Moro? Ele me contou essa história. Ele estava um dia numa universidade, encontrou um estudante brasileiro lá nos Estados Unidos, e esse estudante chegou para ele e falou assim: o senhor abandonou o Brasil? E aí ele me disse que quando o jovem falou isso para ele, deu um nó na garganta, e ele falou: tenho que voltar. Está aqui de novo, largou do emprego outra vez. Assim é a vida. Ele está perseguindo um sonho, ele quer ajudar o país, eu acho isso fantástico. Vai dar certo, não vai dar certo, vai ser eleito, não vai ser eleito, vai contentar todo mundo? Claro que não. Tem gente que odeia. Assim como, com certeza, deve ter gente que não gosta de qualquer um de nós que está aqui. Não é? Faz parte. Democracia é isso, é conviver com aqueles que não pensam como nós. Viver com quem pensa como nós é cumplicidade, não é democracia. Não é? Então, minha gente, obrigado de coração por esse troféu que vocês me dão hoje, que não sei se mereço, porque fiz muito pouco pelo CIE, mas prometo que, enquanto estiver em Brasília, tudo que eu puder fazer pelo CIE, Murta, contem comigo. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Senador Oriovisto Guimarães, é um grande orgulho para todos nós saber que o senhor tão bem nos representa no Congresso Federal. Nós concluímos este nosso encontro agradecendo novamente às senhoras e os senhores que estiveram presentes no auditório, o professor Ociron Cunha, e da mesma forma às senhoras e os senhores que nos acompanharam de forma virtual, lembrando que esse evento foi um evento realizado de forma híbrida e estamos transmitindo direto deste auditório pelo canal do YouTube do CIE Paraná. Bem, senhoras e senhores, eu convido o senador, o presidente Murta, Minarelli e os demais membros da diretoria a se encaminharem para o encerramento da placa. Peço a todos que permaneçam por hora sentados, para que não possamos não aglomerar ali na saída. Convido, então, o presidente Murta a acompanhar o nosso senador, presidente Minarelli, os nossos vice-presidentes, os nossos membros da diretoria a acompanharem também as autoridades que estiveram presentes, para que possamos fazer a inauguração deste centro, deste espaço de capacitação e cidadania. O espaço de capacitação e cidadania, sede Francisco Fernando Fontana, grande homenageado, também acompanha o descerramento dessa placa, não é? Por favor, doutor Francisco. O senhor acompanha o descerramento da placa que inaugura esta sede que o homenageia. Por gentileza, pode acompanhá-los. Em 18 de novembro de 2021, o CIE Paraná inaugurou esta sede, ampliando suas atividades de qualificação e inserção profissional de adolescentes e jovens no mundo do trabalho. A diretoria executiva 2020-2022 é composta pelo presidente Domingos Murta, vice-presidentes Antoninho Caron, José Eduardo Moraes Sarmento, os diretores Antônio Barbosa Leme Júnior, Armindo Wilson Angerer, José Ribamar Brasil dos Reis e Mauro Serafim. Os membros do Conselho Deliberativo também estão contemplados nesta placa de inauguração, e também o Conselho Fiscal e o Superintendente Executivo Paulo César Leandro Mira. A todas as senhoras e os senhores, os nossos agradecimentos pela participação e a audiência nesta cerimônia de inauguração. Encerramos, assim,
este nosso momento e convidamos todos a prestigiarem e a permanecerem conosco no coquetel que será servido no térreo e no primeiro andar, logo mais na sequência do encerramento da placa. Desejamos a todos, assim, uma ótima noite. Obrigada. Obrigada.